pouco antes dele morrer, seria preso na Itália, o Gramsci, realizar a hegemonia, ter uma direção efetiva da sociedade. A aposta weberiana é clara, ele aposta na capacidade de direção, ele aposta na capacidade política. O pensamento weberiano é visceralmente político. A rotina entra como um componente fundamental para que as coisas funcionem, sobretudo quando organizado em termos burocráticos. Mas o que importa a Weber não é simplesmente o funcionamento eficaz, ou eficiente, melhor seria dizer, mas é a direção. Direção significa orientação da conduta. Direção significa que haja um agente. Direção significa uma ação que seja capaz de formular objetivos. Tudo isso que eu acabei de falar acaba rebatendo sobre as próprias concepções teóricas do Weber e acaba levando Weber a formular como um programa de trabalho para a sociologia, uma teoria da ação. Uma teoria da ação. Uma teoria da ação pensada como uma atividade orientada para um objetivo, e esse objetivo é que dá o sentido da ação. Esse acaba sendo um problema muito importante numa teoria social que coloca toda a sua atenção sobre a questão da ação realizada por agentes que procuram determinados objetivos, que buscam determinadas metas. Porque se a ênfase se coloca aí, eu deixo de lado todas as garantias que eu teria, todos os confortos que eu teria na minha análise, se eu partisse da ideia de que o cenário em que se realizam as ações já está montado e basta eu conhecer bem o cenário para saber também quais os passos que serão perseguidos por aqueles que se movem no seu interior. Porque as análises que enfatizam muito a questão das estruturas já dadas, elas quase que operam com uma imagem tosca que eu vou usar agora, com a ideia de cenários em que, como se fossem aulas de dança, não é? Você tivesse as indicações já pintadas no chão de por onde se devem deslocar os agentes. Esse conforto não existe para a perspectiva weberiana, porque ele quer saber o que é buscado nas próprias ações pelos agentes. Ele quer percorrer as linhas que vão sendo, quer acompanhar as linhas que vão sendo percorridas, nas trajetórias que vão sendo construídas pelos agentes ao longo do exercício da sua ação, que não é mais do que a busca constante de determinados objetivos que têm um significado, ou seja, significam algo para o agente, representam algo para o agente, estão na mente do agente, quer dizer, não são dadas de fora. A ideia básica é a seguinte: cada ação, isoladamente, envolve uma intenção de tais ou quais agentes de chegar a tal objetivo. Mas a intenção na ação de cada agente é chegar àquele objetivo. Ele não tem um outro objetivo que seria, digamos, eu vou me articular com todos os demais e vou construir uma sociedade de tipo X. Nem passa pela cabeça dele isso. Acontece que, como Weber o tempo todo procura mostrar, as múltiplas linhas de ação que são percorridas por incontáveis agentes, elas tecem de uma maneira muito, muito complexa, elas tecem aquilo que, numa imagem bastante comum, se chamaria o tecido social, né? A tessitura da vida social. Ela é tecida por roteiros que são percorridos por N agentes que não estão fazendo, cada qual, mais do que buscar as suas metas. Mas elas se cruzam de mil maneiras. E o problema de uma sociologia da ação de tipo weberiano é também o de tentar estabelecer relações entre ações que se orientam de uma certa maneira e ações que se orientam de uma outra maneira, para perceber se elas realmente se elas se cruzam de algum modo.
se elas são significativas uma para as outras. O exemplo clássico, me permitam lembrar disso, o exemplo clássico dentro da sociologia weberiana é o modo como ele analisa a relação que se estabelece num certo momento histórico entre o modo como determinadas populações europeias orientam a sua ação religiosa e o modo como elas orientam a sua ação econômica. O modo muito peculiar como determinadas correntes do protestantismo levavam os homens a procurar indícios da sua salvação após a morte, indícios, não garantia, mas indícios, se articulavam de maneira importante, de maneira significativamente importante, com o modo pelo qual esses mesmos homens se comportavam, se orientavam, conduziam a sua ação, a sua conduta na área econômica. A ideia básica, se me permitem barateá-la muito, é a de que, havendo uma insegurança fundamental sobre se você vai ou não ser salvo após a morte, se você está ou não entre aqueles predestinados à salvação, havendo uma insegurança fundamental em relação a isso, você é levado a orientar, é bastante razoável, digamos, que você seja levado a orientar a sua conduta numa área em que os resultados são palpáveis. E a área econômica é ótima para isso, porque a área econômica te permite avaliar resultados. Os resultados são claros da área da economia. Não são tão claros no série de outros, mas na economia sim. O que isso significa é que eu vou me esforçar cada vez mais para obter o máximo naquilo que depende de mim, que é a área econômica. Obter o máximo de sucesso. Porque quanto mais naquilo que depender de mim eu tiver sucesso, mais plausível se torna a ideia de que eu sou fadado a ter sucesso em outra área também, no caso, a religiosa. Que eu possa obter, enfim, um quinhão adequado daquilo que, numa linguagem não por acaso econômica, o Weber chamava de bens de salvação. É claro que com isso ele estava também um pouco procurando diferenciar-se de uma posição que ele atribuiria a Marx, ao marxismo, de que haveria uma área de ação que praticamente plasmaria todo o resto, que seria a ação econômica, que determinaria o rumo das demais, no entender dele. O que ele está dizendo é, nenhuma orientação de ação que eu adote, por si só, garante uma outra, ou imprime trajetória própria a alguma outra. Cada uma delas tem a sua trajetória. O problema é saber se, entre algumas delas, em algum momento, uma se torna importante para a outra. Quer dizer, o tal argumento da orientação religiosa protestante e da ação econômica do empresário, também protestante, o argumento repousa na ideia de que nessa conjugação historicamente específica, a ação religiosa se torna importante para o agente econômico. Quer dizer, enquanto agente econômico, eu atribuo importância à dimensão religiosa da minha ação. E vice-versa. A ação econômica se torna importante para a ação religiosa. O que significa que eu não posso simplesmente dizer que o modo como eu oriento uma é a causa do modo como eu oriento a outra, porque eu posso inverter. Quer dizer, não é uma questão de causalidade assim, tal coisa provoca tal outra. A questão é mais de significado, de importância, significado no sentido também de importância. Quer dizer, importa ou não para mim, como empresário, que eu seja um bom integrante da igreja X. Importa ou não? Esse que é o problema. Porque há áreas de ação dos homens, em tais ou quais circunstâncias, em tais ou quais momentos históricos, em tais ou quais sociedades, que correm cada um pelo seu caminho e uma efetivamente não cruza com a outra. Eu faço algo numa faixa, digamos, na área estética, o que eu considero belo ou não belo, não interfere no modo como eu irei considerar o êxito ou não da minha vida. Coisas dessa ordem. Isso é perfeitamente possível. Não há garantia nenhuma de que haja uma amarração.
A amarração para Weber é o problema, é a questão que, eventualmente, mais lá na frente, se apresente. O que ele está preocupado é em acompanhar esse jogo intrincado em que N fios se vão tecendo e, eventualmente, por esses ou aqueles significados que um tem para o outro, vão se entrecruzando e vão, aos poucos, constituindo essa teia de relações que é a sociedade. Ele acompanha o movimento da aranha muito mais do que se preocupa com a arquitetura da teia, digamos. É um pouco isso que está em jogo. Não por acaso a ideia de mercado tem importância no pensamento weberiano. As ações econômicas de mercado envolvem a figura de agentes econômicos que perseguem de maneira sistemática determinados resultados, e o conjunto, digamos, se haverá ou não equilíbrio no conjunto das transações no final do período, isso é uma coisa que se dá pelo modo como se cruzam as N linhas de ação adotadas por N agentes racionais em função da informação que eles têm sobre o que é relevante para a situação no mercado, por exemplo, preços. Então, isso casa um pouco com a concepção weberiana, casa com a ideia de que múltiplos agentes, buscando cada um os seus objetivos, vão gerar resultados que escapam às intenções de cada um, mas que nem por isso deixam de ser importantes e que, eventualmente, podem ganhar persistência ao longo do tempo. Me permito só fazer uma observação sobre o que, então, pode responder, em termos weberianos, a essa questão fundamental para ele, que não era uma questão fundamental para Durkheim. Durkheim não estava morrendo de preocupação com saber o que faz uma sociedade continuar existindo. Para ele, isso era o normal. Anormal seria haver sinais de desagregação dentro da sociedade. Para Weber, a grande questão é o que pode responder pela continuidade de relações da sociedade. Porque a ênfase na ação individual, se ficar sozinha, nos leva a um quadro caótico, de alguma maneira. Tá bom, vocês vão dizer, de alguma maneira está sendo dito que a rede de ações vai se tornando mais fina e, digamos, certas consequências ocorrem que valem para o conjunto daqueles que estão ali envolvidos, portanto, alguma coisa que escapa do alcance de cada um individualmente, mas que é importante para todos eles, se vai construindo. Tá bom, vamos admitir que algo semelhante à sociedade se constitua assim. Assim como, digamos, um mercado em tais ou quais condições de equilíbrio se constitui como resultado de N ações orientadas economicamente individuais. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Mercado não é sociedade, não por acaso, né? Não por acaso. Você não constrói uma sociedade só com mercado. Você pode botar N agentes econômicos estritamente racionais, perseguindo da melhor maneira possível os seus objetivos. Você, no máximo, pode obter resultados finais como valores agregados transacionados, equilíbrio mais ou menos persistente, o desequilíbrio, perdas aqui, ganhos ali. Mas você não constrói uma coisa chamada sociedade, que é uma rede de relações com alguma estabilidade, que continua de alguma maneira. No mercado você sai e entra continuamente, ou você é expulso dele se você falhar nas suas ações. Então falta algo. Os grandes pensadores sociais recentes, do século XIX para cá, o oposto de Weber não é Marx. Não é Marx. Eles compartilhavam algumas questões, cada um do seu jeito. É Durkheim. O oposto de Weber é Durkheim. E o que dizia Durkheim? Durkheim tinha uma percepção muito aguda desse tipo de problema, porque como ele estava preocupado com uma sociedade bem constituída e estável, ele fazia uma crítica nesse sentido ao Marx. Ele dizia, não é possível você querer colocar a dimensão econômica como aquela que determina a forma da sociedade, como aquela que, na verdade, constitui a sociedade. Porque a ação econômica de per si não constrói nada, ela não cria vínculos.
ela não cria instituições, ela não cria sociedade. Ela está envolvida por aquilo que, numa linguagem bem antiga, o Durkheim chamava de apetites, quer dizer, de busca, de preferências, talvez, para usar uma linguagem mais moderna, e, além do mais, está afetada por uma coisa que percorre de ponta a ponta o pensamento social moderno, está presente em todos os grandes pensadores, também de maneira muito forte no Weber, que é a ideia de escassez. A ação econômica, como diria o Weber, tal como a entendemos, pressupõe escassez, pressupõe que não há para todos. Não é possível pensar que, em cima dessa areia movediça, que é a ação econômica, orientada estritamente para êxito na busca de satisfação de interesses em bens de curto prazo, digamos, se construam elos persistentes entre os homens. E a questão básica da sociedade é isso, construir elos, construir ligações persistentes entre os homens. Então sai o Durkheim por uma linha que é muito dele e diz, olha, é preciso que haja orientações que a própria sociedade ofereça para os homens, que haja orientações morais, ou seja, dirigidas para o conjunto, na sociedade, que faça com que os homens persistam em certas linhas de ação. Tem que haver certos valores, certas dimensões especialmente valorizadas da vida, que serão propiciadas pela própria convivência, pela própria sociedade. Essa saída não poderia ser a do Weber, porque ele não está pressupondo já dada a sociedade. Dada uma situação de escassez, há uma apropriação diferenciada no interior de qualquer grupo humano, não só de bens materiais, mas também de bens simbólicos, tipo o prestígio, por exemplo. Em princípio, se ficarmos só nisso, nós temos uma situação de extrema instabilidade. É claro que diferenças na capacidade de se apropriar daquilo que é valorizado não cria sociedade sozinho. Pelo contrário, cria uma instabilidade enorme, cria conflitos